Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vocês podem estar me perguntando o que você está fazendo na rua. Eu também não sei, sabe? Porque hoje ia ter um culto, como todos os domingos tem um culto, né? Hoje seria um culto diferente, um culto de agradecimento, né? Pelo milagre que a gente está vivenciando. Mas seria lá na igreja, né? Mas Deus, Ele é dono de todas as coisas, né? Então assim, eu não esperava. Hoje de manhã Ele me acordou mais cedo e falou: vai pregar na rua. Eu falei: como assim? Eu olhei pra Ele e fiquei sem entender nada. Só que Deus é assim. Às vezes Ele conversa assim com você. Ele fala: vai fazer isso. E Ele vira as costas e sai andando, velho. Ele não dá mais resposta de nada. Simplesmente Ele dá a palavra e corre. Será que você está entendendo? Que Ele falou: vai pregar na rua, na frente do hospital. E aí eu falei: certeza, meu pai? Eu não tive resposta. E nós estamos aqui. Quando Deus determina, Ele libera uma palavra sobre a sua vida, você tem que ir lá e fazer. Independente do que vai acontecer, você tem que ir lá e fazer. As pessoas aqui à volta estão achando que nós estamos fazendo um vídeo de youtuber, né? Mas na verdade a gente está aqui na frente do hospital, né? Hospital Santa Inês. Isso, Guigão. Hospital Santa Inês. Esse hospital, ele além de ser um hospital muito bom, é em Indaiatuba aqui, né? Então, além dele ser um hospital muito bom, ele é uma casa de Deus. Mas como assim, você pode estar me perguntando, né? Um hospital ser uma casa de Deus, né? Porque existem anjos enviados por Deus que estão ali dentro. São anjos que salvaram a vida do meu filho através do poder de Deus. Então aqui, a atmosfera que está sendo criada dentro desse hospital é algo extraordinário. E eu estou aqui na frente desse hospital, primeiramente para agradecer, né? Para todas as pessoas que trabalham, sabe? Desde quem está na segurança até quem é o médico, sabe? Então eu queria estar agradecendo aqui, por isso que essa palavra hoje tem que ser aqui. Deus falou pra mim: vai lá e faz. E tem que ser lá, irmão, tem que ser lá. Não adianta você querer pregar na quatro paredes, que é fácil. Você tem que ir pra rua e fazer. Deus determinou, olha nós aqui, né? Meus filhos não entenderam mais nada. Nós estamos no meio da rua, em agradecimento ao hospital, né? Então assim, eu vou estar contando pra vocês resumidamente, né, o que aconteceu nesses dias, né, de segunda-feira à noite pra cá. Eu vou estar contando pra vocês tudo o que está acontecendo, né, que a gente está vivenciando um milagre a cada dia, né. Tudo começou numa segunda-feira à noite, agora, segunda-feira passada, né, no dia 4, porque dia 5 era dia de aniversário da minha esposa. Dia 4, aproximadamente 8h30, 9 horas da noite, né? Então, a gente estava sentado assistindo, eu e meus filhos, né? Meu filho brincando no celular, meu outro filho assistindo o filme comigo. E meu filho mais novo, ele brincando, né? De bola, brincando com os carrinhos no chão da sala. E aí até então tudo normal, né? Graças a Deus a gente levando uma vida feliz, uma vida cristã, sabe? Cheio de fé, sabe? E nós estávamos naquela empolgação porque à meia-noite ia ser aniversário da minha esposa. Eu tinha combinado com meus filhos e à meia-noite a gente fazer uma surpresa, pedir alguma coisa na internet, né? Então a gente ia fazer uma surpresa para ela meia-noite que ela não estava esperando. Então a gente tinha combinado tudo isso. Só que meu filho Vinícius, ele ficou jogando bola de basquete na sala, só que a bola tava murcha. Eu falei: vai lá no seu tio, que é 2 ruas pra baixo, e enche a bola de basquete. Ele falou: não, eu não vou sozinho. Eu falei: vai com o Guilherme. Eu pausei o filme que a gente tava assistindo, né, Gui? E os dois foram lá encher a bola de basquete. Só que meu filho mais novo, o Matheus, que tem 1 ano e 2 meses, ele quis ir junto. Só que ele não foi. Ele ficou chorando, que queria ir junto, ele não foi. Eu até falei: vou junto com ele. Mas eu acabei não indo. Eu fiquei aguardando meus filhos retornarem. Eles retornaram, ficaram brincando. Eu enchi o bexigão pra ele ficou brincando. E aí meus filhos chegaram, eu falei: senta aí, vamos continuar assistindo o filme, né?
quando a gente se deparou, que tava todo mundo brincando, assistindo filme, meu filho Matheus desapareceu da casa. A gente tava assistindo filme, ele desapareceu. Minha esposa, com aquele instinto de mãe dela, falou, cadê o Matheus? Aí ela saiu pra procurar o Matheus, procurou no banheiro, procurou na cozinha. Aí ela foi pro quintal. Na maneira que ela foi pro quintal, eu me levantei e fui junto, e tava indo junto. Ela foi procurar na piscina, não tava. Né? Ela viu, não tava, a capa tava perfeita. E ela retornou. Quando ela chegou na porta da cozinha, falou, cadê ele? Eu, naquele meu instinto de pai, saí correndo e fui ver na piscina. Chegando lá na piscina, a capa estava em perfeitas condições, né? Eu tirei a capa. Quando eu tô removendo a capa, meu filho estava embaixo da capa, boiando. Tava boiando embaixo da capa da piscina. Foi a pior cena que eu tive na minha vida. Foi o momento mais triste que eu tive na minha vida. Mas eu não pensei duas vezes. Eu pulei na piscina, tirei o meu filho e de alguma forma eu joguei para minha esposa. Minha esposa pegou ele no colo, saiu correndo. Ela escorregou e caiu em cima dele. Com tudo. Aí foi aquela sensação de eu estar vendo tudo aquilo, né? E aí eu tava pensando naquela hora, quando eu tava subindo as escadas para sair da piscina, que era um sonho. Então eu ficava me dando toque para eu acordar. E eu falava, o que tá acontecendo? Mas na verdade não era um sonho, não era um pesadelo, era uma realidade que eu estava vivendo. Eu saí correndo, peguei ele no chão junto com a minha esposa, né? Minha esposa estava no chão, caída, se machucou, quebrou o dedo do pé. Mas naquela hora eu peguei meu filho, coloquei em cima da mesa. Ele estava roxo. Saía um líquido pelo nariz e pela boca. Um líquido parecia um catarro, alguma coisa assim, bem grossa. E saía pelo nariz e pela boca. Eu coloquei ele na mesa e comecei a limpar, né? Limpei o nariz, limpei a boca. Aí eu comecei a fazer respiração boca a boca. Eu nunca fiz na vida, mas eu tampei o nariz e comecei a soprar e fazer massagem no estômago. Tá gravando? Fazer massagem, Deus abençoe, irmão. Massagem no estômago dele. Pra ver se ele tinha reação. Então eu fiz por volta de umas 3 vezes. Mas minha esposa, ela tava desesperada. Ela falou, amor, vamos que não vai dar tempo. Aí ela queria ir, a gente pegou, entrou no carro. Apareceram umas pessoas lá pra querer ajudar. A gente pegou, saiu do carro e não achava a chave. Aí minha esposa viu que a chave estava na mão dela. Mas foi aquela tensão, a gente não conseguia pensar. Aí eu peguei, liguei o carro, saí. Minha esposa falava, vem aqui que tem uma enfermeira. Eu falei, não, é hospital. O caso dele é grave, é hospital. E ele, da mesma forma que eu tirei ele da piscina, ele estava naquele instante. Aí minha esposa falou, vamos na farmácia, não vai dar tempo. Eu falei, é hospital, só que eu sou novo aqui em Indaiatuba, eu não conheço nada. Não conheço nada. Mas eu falei, eu tinha um direcionamento. Era hospital. Só que minha esposa, desesperada, começou a tentar sentir o coração dele, sentir o pulso dele, e ela não sentia. Ela falava, ele tá sem batimento, ele tá sem pulso. E a gente não tinha uma noção de quanto tempo ele já estava dentro da piscina. Mas de alguma forma, eu não sabia onde que era o hospital, mas eu sabia, pelo que eu estava vendo, que era hospital. Aí a gente chegou aqui, né? Eu lembro que eu fui reto toda a vida, buscando algum lugar, algum direcionamento, passando em farol vermelho, sem pensar em nada que estava acontecendo. Eu parei no farol, tinha um rapaz, eu falei, Senhor, onde fica um hospital? Ele falou, foi essa rua, lá no início. Ele falou, vai reto.
vai tudo reto que você chega no hospital. Eu fui. Minha esposa falou, é aqui. Eu virei, mas não era aqui. Era uma farmácia que tinha lá na frente, ela achou que era o hospital. Aí eu peguei na contramão mesmo e vim toda essa rua na contramão. Joguei na frente aqui do Hospital Santa Inês, aqui em Indaiatuba. Quando eu desci, ele estava no colo da minha esposa já saiu correndo. Eu abri a porta, joguei no meio da rua e eu não pensava em mais nada. A única coisa que eu pensava era entregar ele na mão dos médicos, para que Deus pudesse usar os médicos para salvar meu filho, né? Essa é a minha visão. Mas eu não estava pensando nos meus outros 2 filhos, que estavam no carro também. Eu peguei, desci, saí correndo, minha esposa gritando aqui no hospital, né? Na segunda-feira à noite, véspera do aniversário da minha esposa. Aí a gente estava... Achamos médicos, né? Veio alguns enfermeiros, um médico abençoado, né? Ele tentou reanimar meu filho numa sala por aproximadamente aí uns 2, 3 minutos. Ele não conseguiu. Aí ele levou na outra sala. Era uma sala que tinha os equipamentos, né? Uma sala, eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que seja uma sala de cirurgia, né? Aí entraram lá, fecharam a porta. Mas a partir do momento que eles fecharam a porta, eu lembrei que eu tinha outros 2 filhos e que os 2 filhos estavam na rua, sozinhos. Aí começou o grande mover de Deus dentro desse hospital. Porque quando eu saí aqui fora, meus filhos ainda estavam na rua, dentro do carro. Só que tinha, eu não vou dizer que era acompanhante de paciente, né? Sabe? Só um instante que a gente vai ter que dar espaço aqui pra vaga, né? Tá bom aí, filho? Olha aí. Você vai ter que ir um pouquinho mais pra trás. Ai, tá bom, tá bom. Tá bom? Começou a mover de Deus aqui nesse lugar. Quando eu saí aqui fora, tinha umas pessoas que estavam acompanhando outras pessoas que estavam lá em volta do carro, acalmando meus filhos. Eu saí, peguei meus filhos, né? Falei, senta aqui dentro. E eu não pensei 2 vezes. Quando eu deixei eles no banquinho aqui do hospital, eu entrei diretamente naquela sala onde meu filho estava. Só que minha esposa estava tentando entrar a todo instante e ela não conseguia. Tá pegando eu aí, filho? Tá? Seu rosto. Minha esposa não conseguia entrar porque eles colocaram segurança para evitar que alguém atrapalhasse aquela situação, né? De reanimar meu filho, de trazer de volta, né? Então eles não queriam que atrapalhasse, mas colocaram segurança. Uma mulher, né? Abençoada. Só que eu não pensei 2 vezes. Ela falou, o senhor não vai entrar? Eu falei, eu vou entrar. E eu até peço perdão pra ela, porque eu fui entrando diretamente, desacatando a ordem dela. Eu fui abrir a porta. Meu filho estava deitado. Tinha aproximadamente aí uns 10 a 20 médicos, eu não lembro. Mas estava lotado. Estava lotado. Eu me lembro que eu entrei, eu comecei a abrir, falar com licença para os médicos, enfermeiros. E aí eu me ajoelhei perante a maca onde meu filho estava. Eu coloquei a mão sobre ele. Ele estava gelado. O olho dele tinha uma camada branca, estava aberto, mas ele estava desacordado, só que estava metade aberto. Só que ele estava desacordado, né? Tinha uma camada branca e eu falei, Senhor, o que é isso, né? Mas naquela hora eu ajoelhei, coloquei a mão sobre ele e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, livra de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, meu Pai.
E eu repeti por umas 2, 3 vezes, não me lembro. Mas eu repeti essa oração. Só que quando eu me levantei, eu vi anjos de Deus, né? Vestidos de enfermeiro, de médico. Eu comecei a beijar, eu pegava firme na cabeça deles e comecei a beijar a testa deles. E falava, não desistam do meu filho. Eu só conseguia falar para eles, não desista do meu filho, porque meu filho precisa de vocês, não desista do meu filho. E aí eu fui convidado a sair da sala. Naquele momento eu saí e a única coisa que eu conseguia pensar era acalmar meus filhos e minha esposa. Minha esposa estava descontrolada, normal de mãe, né? Meu filho Guilherme estava completamente descontrolado, né? Gritando, porque o Matheus, né? Porque o Matheus, ele sempre foi o nosso xodozinho, né? De nós todos. Naquela paz, tranquilidade que ele dá através daquele sorriso, né? Ele nos traz alegria, né? Então ele consegue alegrar todo mundo. Ele é uma luz de Deus aqui na terra. Eu creio nisso, desde quando ele nasceu. E aí o Guilherme gritava, né? O tempo todo. Por que o Matheus? Só que esse meu filho aqui de 7 anos, ele me deu uma lição. Ele manteve a calma o tempo todo. Ele manteve a calma, sabe? Pra se aparecer, Vinho, vai um pouquinho mais pra lá. Ele manteve a calma o tempo todo, a todo instante. E ele olhava pra mim e ele falava, calma, pai. E eu não queria escutar ele. Ele falava, calma, pai, tá tudo bem. Matheus vai sair dessa. Só que a minha fé de cristão, né? Eu sempre me coloquei como, depois que eu reconheci Jesus como o único e eterno Salvador, né? O único e suficiente Salvador, que é o único caminho para levar ao Pai, né? Eu me considero um rapaz de muita fé. Porque eu vi de perto o que é o poder de Deus já sobre a minha vida, né? Mas eu nunca tinha passado uma provação com esse tamanho. Foi algo que me deixou completamente traumatizado naquele instante. Eu comecei a acalmar o meu filho Guilherme, eu comecei a acalmar minha esposa, mas naquele instante eu comecei a orar a Deus, eu e meus filhos ajoelhados na frente do hospital, e a gente começou a orar a Deus, clamar a Deus. Só que eu deixei minha fé de lado, eu comecei a tirar conclusão, não da minha fé, e sim pelo que eu estava vendo. Eu comecei a tirar a conclusão pelo que eu vi, e não pelo que eu creio. Eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio na minha fé. Mas eu esqueci tudo isso. Porque eu comecei a pensar, meu filho, mais de 20 minutos, eu não escuto os médicos falando nada sobre. 30 minutos eu não escuto nada. Então eu comecei a pensar no pior. Mas eu me considero pilar dentro da minha casa. Então eu não podia perder o controle. E aí eu vi minha mulher toda descontrolada, eu falei, amor, faz favor. Eu trouxe ela aqui pra fora, eu falei, amor, se for da vontade de Deus, Jesus tem um propósito para a vida dele. E se for da vontade dele, nosso filho vai morar com ele. Minha esposa olhou para mim e falou, eu não vou desistir, eu creio. Deus vai salvar meu filho em nome de Jesus. E ela chorava, gritava e saiu da minha presença gritando, Deus vai salvar meu filho em nome de Jesus. E começou a gritar dentro do hospital. Só que o hospital estava cheio. Eu creio, eu não sei se aqui é o único hospital de Indaiatuba, mas não tem muitos hospitais aqui, né? Deve ter uns 2, 3, 4. A gente veio de Santo André, né? Então lá tinha muitos hospitais. Aqui eu não acho que tenha mais de 3 hospitais aqui, mas pode até ter, né?
minha esposa começou a gritar. E aí eu falei, como que eu vou fazer para acalmar? Eu peguei o telefone de um abençoado que estava na frente do hospital e liguei para minha sogra. Falei, Regina, vem aqui no hospital que o Matheus caiu. Ela, mas caiu, mas tá bem? Eu falei, vem aqui no hospital que ele caiu. Quando ela chegou, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, ele caiu na piscina. Mas ele tá bem? Eu falei, não. Ela entrou. Mas eu falei pra ela, se você entrar no desespero, você só vai atrapalhar. Então eu peço para que você ajude a sua filha, né, naquele momento, para acalmar ela, porque ela tá precisando. Ela recebeu a palavra e foi acalmar a minha esposa. Eu vendo tudo aquilo acontecer, fiquei com meus filhos, comecei a orar a Deus e clamava a Deus, né, para que fosse feita a vontade dele. Eu não queria passar sobre a vontade de Deus. Mas eu não tinha mais fé. Aquela fé que o Fernando sempre mostrou para as pessoas, ela desapareceu. Eu comecei a pensar no pior. E aí eu chamei minha sogra e falei, Regina, nosso neném se foi. Ela começou a chorar, a gritar aqui na frente do hospital. Mas eu falei, tenha calma. Existe um propósito para isso. Só tenha calma. E eu tentava manter a calma. Parei de gritar, parei de chorar e comecei a buscar domínio próprio dentro de mim, para que eu pudesse acalmar toda a minha família. Minha sogra saiu correndo, né? E aí eu comecei a chorar aqui na frente. Aí esse abençoado do meu filho que não sabe de nada, né? Teoricamente a gente vai olhar pra ele, 7 anos, não sabe de nada. Ele olhou pra mim e falou, pai, fica tranquilo, eu já orei, o Matheus vai sair dessa. Eu olhei pra ele, virei a cara e falei, vai sim filho, vai sim. E saí andando. E comecei a orar novamente, Senhor, seja feita a tua vontade, meu Pai. Eu não vou deixar de te servir. Eu vou te servir a todo instante. Que seja feita a tua vontade, Pai. Existe um propósito para isso e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Mas não deu 5 minutos. Veio um rapaz que eu não sei da onde, que não trabalha aqui no hospital e falou, o coração voltou a bater. Eu me levantei na hora, que eu lembro que eu estava sentado aqui, eu saí correndo. Aí eu falei, voltou a bater? As atendentes estavam tudo assim, voltou a bater, voltou a bater. As recepcionistas, né, do hospital. Aí o que veio naquele momento pra mim? Um sentimento de vergonha. Um sentimento de arrependimento, sabe do quê? De não acreditar naquele poder de Deus que eu pregava. Eu tanto preguei pelo poder, pela força de Deus. Eu sempre ensinei meus filhos, Deus é poderoso, Deus vai conversar contigo, Ele vai te dar direcionamento, Deus nunca vai te deixar desamparado. Mas naquele instante eu estava pregando a desistência. Então eu me prostrei no chão, coloquei o rosto no chão. E eu só conseguia pensar numa coisa, Senhor, me perdoe por desacreditar do teu poder. E eu só orava isso, só orava isso. Eu só pensava nisso. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Só que começou, através daquela oração, um grande mover de Deus ali dentro. O Espírito Santo, aí eu comecei a chamar pelo Espírito Santo para que ele viesse habitar naquele lugar. E aí eu sempre, desde quando eu fui batizado pelo Espírito Santo, através do pastor Rafa, na igreja apostólica Vida Nova, lá na Moca, eu comecei a falar em línguas, mas eu falava em línguas para mim mesmo, ou até para minha família. Mas eu tinha um bloqueio. Não era uma vergonha, era um bloqueio. Porque como vocês podem ver, eu nunca tive vergonha de falar da palavra de Deus em lugar nenhum. Mas existe um bloqueio. Quando você começa a falar em línguas, você tem um bloqueio diante das pessoas que você encontra.
Você vai falar, né, em língua, você fala alabachura, calambalabaçara, e você fica bloqueado, sabe? Você não consegue. Só que naquele instante começou a mover, que eu comecei a orar em línguas em voz alta. E eu fechei os meus olhos e eu falava para segurança, deixa eu ir até a porta que eu preciso orar. Eu encostava na porta e começava a orar em línguas, orar em voz alta, e eu comecei a orar. O hospital estava cheio de gente. Aquelas pessoas que estavam ali no hospital, eu abri o olho uma vez. Quando eu abri o olho foi uma imagem de poder. Essa é a melhor palavra. Porque todas as pessoas que eu vi quando eu abri o olho, elas estavam ou com a mão levantada, ou fazendo sinal da cruz. Cada um com a sua fé, com a sua religião, cada um conversando com Deus da forma que acha que sabe conversar com Deus, né? Porque eu acho que Deus me responde de uma forma, outra pessoa acha que Ele responde outra. Então, Deus responde cada um de uma forma, mas estava cada um com a sua fé. E aquela atmosfera aqui dentro desse hospital não trouxe a cura só para o meu filho. Eu creio que a cura chegou para todos que estavam aqui nesse hospital. Porque foi um poder de tamanha grandeza que eu não consigo descrever. Eu consegui ficar aqui na entrada, eu me ajoelhei de novo, eu estava sem camiseta, bermuda, sem máscara, de meia, todo molhado. Mas eu me prostrei no chão e começou aquele mover gigante dentro do hospital. Um mover que na igreja eu nunca senti. Foi um poder de tamanha grandeza. E aí você olhava para as pessoas todas em pé, orando, rezando, Pai Nosso. E aquele mover se instalou aqui dentro do hospital. Resumindo, meu filho subiu para UTI. Meu filho subiu para UTI. E lá na UTI, eles entubaram e deixaram ele em coma induzido, né, que fala. Só que eu já tinha certeza que o milagre já tinha acontecido. E Deus, quando faz milagre, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. E quando o médico nos chamou, esse mesmo médico falou pra nós: você é o pai, você é a mãe? Sim. Falou: olha, ele tá vivo, mas o estado é gravíssimo. O que vocês podem fazer é orar, rezar, independente da sua fé. Conversa com Deus e pede para que o milagre já seja feito, porque o milagre já aconteceu, mas pede para que o milagre seja concluído. Ele falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Deus abençoe a vida dele. A gente ficou orando o tempo todo, todo instante. E aquela fé que batia em mim era uma fé que eu nunca senti na vida, de assim, ter a certeza que Deus me perdoou por eu ter desacreditado do poder dele. Mas já ter a certeza também que o milagre já chegou e que iria ser concluído. Isso aconteceu na segunda-feira, segunda para terça. Eu assim, na verdade, depois que tudo aconteceu, eu falei, minha esposa falou, vai pra casa, descansar. Eu falei, eu vou me instalar aqui na recepção. Eu peguei, me instalei, fiz um cantinho na recepção ali, num sofazinho. E aí eu comecei a orar, pensar em Deus e pedir, clamar. E aí, para não deixar minha esposa sozinha, aproximadamente 5 horas da manhã, eu fui para casa, que é aqui perto, uns 5 km, né? E fui tomar um banho. Chegando lá, eu comecei a clamar a Deus para me mostrar qual era o propósito de tudo isso. Existe um propósito, Senhor, para tudo isso que está acontecendo. Porque ao mesmo tempo que eu sabia
que o milagre já tinha acontecido, que o poder de Deus já estava instalado aqui nesse lugar, eu também tinha aquela sensação de paz, de falar, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Me dá um direcionamento, Pai. E eu tomando banho, meia hora tomando banho, a água caindo e eu clamando a Deus. Eu falei para Deus, Senhor, eu vou pegar um livro, porque eu tenho alguns livros lá que eu comprei, né? Aí eu fui, coloquei meu tênis, aí eu voltei para pegar o livro. Quando eu cheguei lá, eu tenho uma estante que os livros ficam tudo em pé. Tinha um livro que estava caído, chamado O Poder da Ressurreição. Eu olhei para aquele livro caído, por Deus que está no céu. Eu falei, eu já entendi, Pai. Eu já entendi. Quem é o autor? Desconhecido. Eu comprei esse livro no Carrefour de Santo André, quando eu parei no estacionamento e eu estava naquela turbulência e chegou um rapaz abençoado e falou para mim, posso orar por você? Eu falei, irmão, é o que eu estou mais precisando agora. Ele fez uma oração poderosa. E no final ele falou, eu estou aqui divulgando o livro da editora e tal. O senhor deseja comprar? Eu falei, agora, irmão. Eu estava passando o maior problema aqui e você chegou no momento que eu estava precisando. No momento que eu estava precisando. O senhor chegou naquele instante. E é o que eu mais estava precisando. Dá aqui esse livro. Eu falei, quantos livros você tem aí? Ele falou, 4. Eu falei, me dá os 4. Comprei os 4, mas deixei lacrado. Nunca li. Isso já faz aproximadamente um ano e meio, não sei. Nunca li esses livros. Tava lacrado no plástico. Falei, já entendi. Trouxe esse livro pra aqui pro hospital. E aí eu abri, deslacrei esse livro e comecei a ler. A primeira página que eu li era sobre ressurreição. Não desacreditar da tua fé. Eu falei, meu Pai, não precisa ser tão poderoso comigo, Pai. Tu és tão misericordioso comigo, Pai. Tudo que eu clamo, o Senhor responde, Pai. E aí eu começava a chorar. E aí eu comecei a passar um momento de sensibilidade, misturado com agradecimento. Porque eu estava tão assim, maravilhado de Deus ter me respondido, de tudo que está acontecendo, do coração do meu filho voltar a bater. Que eu não estava preocupado se ele estava entubado, se ele estava em coma. Não estava. Eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, mas de agradecimento e de sensibilidade. Eu comecei a ficar sensível, sabe? Tudo que me lembrava, tudo que eu lembrava me fazia chorar. Me fazia chorar, tudo. E aí apareceu outros anjos enviados por Deus para me acalmar. Da família da minha esposa. E não tinha mais força, sabe? Tem um momento que você começa a agradecer, que você fica sem chão. Você fica sensível, tudo que você olha, se você olha pra bomboniere, você olha pra lanchonete, você começa a chorar, velho. Você fica sensível. E aí eles chegaram e começaram a me acalmar. Aquilo me deu força para que eu pegasse aquele livro que Deus me deu e eu começasse a ler ele. E aquele poder de Deus começou a ser instalado dentro de mim. Irmão, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Tudo isso que eu comecei a viver não é algo humano, não é algo da terra, é algo extraordinário. Porque eu comecei a receber mensagem, irmãos, de pessoas que eu nunca vi na vida, dizendo, estamos aqui com o Mateus, estamos orando a Deus pela vida do Mateus, estamos rezando pelo Mateus, estamos fazendo vigília, estamos subindo o monte. Irmão, nessa hora não existe religião, meu pai. Não existe religião, irmão. Irmão, se você acredita que Deus é o Senhor e Jesus é o único caminho para chegar ao Pai, não importa a religião que você segue, irmão, você será salvo. Basta você exercitar a sua fé. Deus irá te conduzir aos caminhos mais corretos, né? Irmão, comecei a viver um milagre de cada dia. Cada notícia que minha esposa passava era uma notícia de milagre. Ela me chamou e falou, amor, ele mexeu os olhos. Amor, ele mexeu o dedinho do pé.
Amor, ele mexeu a coxa, as pernas. Amor, o oxigênio estava em 90%, né, quando ele entrou na UTI. Amor, baixou para 40. Amor, baixou para 30. Amor, tá tirando os aparelhos, ele tá conseguindo sair dos aparelhos. Cada notícia que eu recebia era um milagre. Era um milagre de Deus estava fazendo na vida dele. A gente começou a viver um milagre a cada momento. Cada notícia que minha esposa passava era um glória a Deus. E as pessoas que a gente estava vivendo naquele instante eram pessoas que a gente não conhecia. Mas eram pessoas que Deus enviou para nós. Né? Esse é um rapaz abençoado que está chegando aqui agora, é meu cunhado, que deu força para nós. E a gente começou a viver um milagre a cada dia, né? Eles não estão entendendo nada, porque o culto era para ser feito na igreja, e aqui a gente está na frente do hospital. Começamos a vivenciar esse milagre. Eu fiz daquele espaço que eu tinha reservado ali no hospital um banquinho de Deus. Todas as pessoas que ali sentavam eram pessoas que recebiam uma palavra abençoada que Deus enviava para mim. Olha, frango. Sabe? Eram pessoas abençoadas, pessoas que de alguma forma precisavam de alguma palavra, vinham para nos consolar e acabavam recebendo uma palavra. As pessoas em oração, sabe? As pessoas me falavam em oração: estamos rezando pela vida do Mateus, estamos orando pela vida dele. Essas pessoas falavam: eu estou mais próxima de Deus. Eu estou me aproximando mais de Deus, eu estava longe, eu estou mais próximo. E aí você me diz qual é a razão disso tudo acontecer. Qual é o propósito sobre a vida do Mateus? O propósito sobre a vida dele, eu creio que é trazer as pessoas para perto de Deus. Porque a partir do momento que as pessoas acham que estão rezando por ele, orando por ele, as pessoas, mesmo sem perceber, elas estão se aproximando de Deus. E às vezes ela acha que está ajudando uma pessoa, mas na verdade ela está se aproximando de Deus. Estou aqui nesse dia para agradecer ao Senhor, para glorificar o nome de Deus, porque Jesus ressuscitou meu filho. Esse hospital aqui, Santa Inês, posso dizer para você com todas as palavras, ele é mais do que um hospital, ele é uma casa de Deus. Se você, na sua vida, já visitou uma igreja, né? Você já deve ter visitado uma igreja, eu creio, independente da tua fé, da tua religião que você segue. Você já chegou numa igreja. E quando você chega na igreja, você chega com uma expectativa, né? Quanto maior é a sua expectativa que você chega dentro da igreja, maior é a bênção que você vai se carregar naquele momento. Você vai sair da igreja renovado, né? Eu creio nisso. Porque quanto maior é a minha expectativa quando eu entro na igreja, maior presença do Espírito Santo habita em mim quando eu saio. E a mesma coisa que a gente entrou aqui no hospital. Quanto maior é a expectativa que você chega dentro do hospital, maior é o milagre que você vai receber. Se você pensar em entrar no hospital pelo que as pessoas julgam, esse hospital é ruim. Esse hospital não tem, sabe, não tem 5 estrelas no Google, né? Se você entrar com essa cabeça, olhando pro que as pessoas julgam e pelo que você já vivenciou, é a mesma coisa você entrar na igreja, olhar para um pastor, olhar para um padre e você julgar pelo que ele já fez. Você não vai carregar a bênção. Você não vai carregar a presença do Espírito Santo, porque a tua cabeça vai estar voltada
ao ser humano, que é falho. Mesma coisa no hospital. Se você entrar no hospital olhando para o médico, para o enfermeiro, olha o passado dele, você vai sair desse hospital sem milagre, irmão. Que eu recebi uma palavra de Deus naquela noite, que era nem direita nem esquerda, olhe só para mim. Independente do que as pessoas falam, que as pessoas julgam, você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você olha sempre para o Pai, e o seu milagre vai ser concebido. Eu tenho fé. Então assim, nós ainda estamos vivenciando esse milagre. Mas eu acabei de receber a notícia da minha esposa, que meu filho abriu o olho e reconheceu o rosto dela. Aqui no carro, né, filho? A gente acabou de receber essa notícia, né, filho? Quando a gente tava vindo pra cá. Não é por causa dessa notícia que a gente veio até aqui. Né, filho? Vem aqui. Foi por causa dessa notícia que nós viemos até aqui? Não é. Mas Deus é tão misericordioso, tão milagroso, que eu atendi o pedido dele, sem perguntar o que era, sem querer a resposta do que era. Ele falou, só vai lá na frente e fala o que aconteceu, irmão. Aí eu fiquei sem entender, mas eu fui. Quando eu tô chegando aqui, eu paro o carro, minha esposa me chama falando que ele abriu o olho e reconheceu a face dela. É um presente de Deus. Então, eu não posso deixar que a emoção tome conta, mas é algo maravilhoso de se ver, né, filho? Tô aqui com a minha família, abençoada. Hoje nós vamos cantar um parabéns pra minha esposa, né? O maior presente que minha esposa poderia ter recebido no aniversário dela é a ressurreição do nosso filho. E foi Jesus que presenteou ela. Eu só tenho que agradecer, Pai, por tudo que eu estou recebendo, Pai. Mesmo não merecendo tudo que o Senhor tem para dar. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos filhos maravilhosos que eu tenho, né? Pela essa família maravilhosa que Deus nos deu, por amigos, por todas essas pessoas que estão orando agora, nesse momento, pela vida do Mateus. Essas pessoas, eu peço a Deus que elas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Deus possa se aproximar delas, Deus possa fazer presença na vida delas, trazer a presença do Espírito Santo sobre elas, para que elas possam seguir o caminho de Deus, que é o único caminho, irmão. Eu parei o carro aqui, minha esposa mandou uma mensagem, que ele abriu os olhos e reconheceu a face a face dela. Ele deu um sorriso mais lindo do mundo, ela mandou essa mensagem. Você fala pra mim, eu esperava esse presente antes de estar aqui? Vou falar pra você que agora eu esperava. Porque quando a gente segue o caminho de Deus, a gente pode ter certeza que o milagre é garantido. Que tudo que você vai vivenciar é certo. É certo que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quando Deus realiza um milagre, ele é completo. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Hoje a gente ia pregar até uma palavra de sacrifício, né? Eu já tinha tudo programado pra ir lá na igreja e pregar uma palavra, né, filho? Nós tínhamos 3 louvores, nós tínhamos tudo. E hoje, 5, 6 horas da manhã, Deus falou pra mim, você não vai pregar nada, filho. Você vai lá na frente do hospital. Eu falei, como assim? Tudo certo. Ele falou, só vai. Ele mandou a palavra e eu só vim. Não tive resposta do que eu ia falar aqui. Mas toda aquela pregação que eu organizei, deixei pronta, Deus falou, deixa tudo aí e vai. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha do que você vai fazer, irmão. Se você está fazendo pro Pai, faça, irmão, faça. Faça que é garantido, o milagre é garantido. Mesmo ele entubado, mesmo ele em coma, eu andava sorrindo aqui dentro do hospital, irmão. Porque o milagre de Deus, ele é garantido. Quando as pessoas tomavam um susto, ó, ele está em coma induzido. Eu falava, fica em paz, irmão, o milagre está garantido. Não adianta a gente sofrer, não. A gente tem que glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus. Porque o milagre já aconteceu, o coração voltou, ele voltou a viver.
E eu só tenho a agradecer o Pai que está no céu, esse hospital Santo Inês em Dayatuba. As pessoas que ali estão são anjos de Deus, irmão. Quando você tiver algum problema, se você tiver algum problema de saúde familiar, algum enfermo, e você entrar nesse hospital, irmão, entra com a expectativa de que o milagre irá acontecer, irmão. Porque o improvável aconteceu aqui dentro. Então, Deus irá conceder um milagre para você diante da expectativa que você criou, diante da tua fé. Não olhe nem para os médicos, nem para segurança, nem para os enfermeiros. Olhe para Deus. E Deus irá conduzir você a viver o extraordinário, o milagre de Deus. Viu? Só tenho a agradecer, desejar um bom dia para vocês, agradecer a todos vocês, em especial a família da minha esposa. A família da minha esposa aqui, irmão. Minha família, toda a minha família que se reuniu ontem. Espera aí, Vini. Tô indo. Não tá não. Toda a minha família que se reuniu ontem na casa do meu pai, toda a família da minha mãe, todas as famílias que vieram me visitar, todos os amigos que Deus está colocando na minha vida. Só tenho a agradecer a todos vocês, todas as pessoas que eu também não conheço. E pedir a Deus que abençoe a vida de cada um. Só tenho a agradecer. E dizer para vocês, olha, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé. Tenha fé, porque não há doença no mundo. Eu vi meu filho morto na minha frente por mais de 20 a 30 minutos, por mais de 20 minutos. E eu olhar para ele agora e ver que Jesus ressuscitou a vida dele, é acreditar que o milagre irá acontecer, viu? Eu só tenho a agradecer, tá? Nós vamos cantar um louvor aqui, né? Que na verdade a gente combinou agora, né, filho? A gente convidou agora. Não, eu vou colocar, tá certo. Coloca no celular do seu padrinho. Jean, presta o celular aí, só pra ele colocar um louvor pra gente cantar aqui. Ô, presta o celular pro pai, rapidão. Não tem... A gente tá vivendo tudo isso daqui, não tem algo programado. É simplesmente a gente se entrega a Deus. E Ele vai estar conduzindo, né? Ele faz a vontade dele, e a vontade dele é que a gente esteja aqui. Então nós aqui, nós estamos, né? Independente do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer, aqui estamos. Né? Então agora a gente vai cantar um louvor aqui, tá? Depois a gente vai terminar com uma oração desse meu pequeno homem de fé, tá? Pode tocar. Vai, Vininha. Não foi nada combinado, né? Mas nós vamos de acordo com a vontade de Deus, né, filho? Vamos lá. Pode soltar. Ah, tá. Propaganda? Só um instante. Bom, vem cá, filho. Vai. Vai, Vininha. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha Vai, vida, Vininha. meu estado. Canta, filho. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar Minha alegria, todos meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Me faz um milagre. me toca nessa hora, Me chama para fora. Ressuscita-me.
eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ouvir meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra remover. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os teus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor, em mim, só ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Vai, Gui. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. E toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, e me faz milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Jean, vamos só fazer a oração aqui, pessoal. Vamos dar as mãos aqui em agradecimento. Vó, vamos só fazer uma oração aqui. Vem, Luquinhas, dá a mão pro padrinho, meu amor. Tá bom. Você faz? Tá bom. Dá a mão pro seu tio. Vem, meu frangão. Vem aqui, pessoal. O Vini vai fazer uma oração aqui, depois a gente vai rezar um Pai Nosso, tá? Vai, Vini. Pra pegar. Vamos só rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai
Quantas horas bateu? Bateu 55 minutos. Posso pedir pra ela descer?